Buenas, então nesse vídeo a gente vai ver cruzamento, mas agora eu queria ver de uma forma mais geral, né? Como a gente pode ver de uma forma mais genérica, né? Como que a gente pode aplicar em outras circunstâncias. Então vamos ver o mais comum aqui, vamos criar uma variável do tipo real, né? O nosso início e fim. Então nessa variável valor, vamos iniciar com uma média exponencial. Então a gente tem aqui uma média exponencial de 21 períodos com preço de fechamento, né? Então, em paralelo, eu vou adicionar uma média móvel, né? Uma média móvel sobreposta ao nosso gráfico de 21 períodos. Vou mudar para exponencial. Quero aumentar aqui para ficar mais visível. Ok. Então, essa será a nossa referência, né? E a gente vai discutir aqui duas formas de analisar cruzamento de valores, né? Então vamos ver o mais simples, que é provavelmente o que as pessoas pensam primeiro, né? Que se for fechamento maior que o meu valor, então vamos colocar aqui paint bar CL verde. Se não ser, se o fechamento for menor que VMM, poderia ser um senão, né? Sem senão C, porque não tem outra alternativa, né? Ou é maior ou é menor, né? Ou igual, né? Mas, opa, valor. Mas eu quero especificar exatamente as condições que a gente está trabalhando para ficar fácil de entender, né? Então, basicamente, essas são as duas condições que a gente está pensando aqui, né? Agora, eu vou salvar esse arquivo, vou me inserir como uma regra de coloração. Então, o que acontece? Obviamente, né, como a gente está especificando que basta que o fechamento seja maior que o valor, que no caso aqui é um cálculo de uma média exponencial, ele pinta de verde, né? Ou seja, mesmo após o cruzamento, tudo que vem depois ele continua pintando de verde, né? Então é uma coisa a se considerar. Talvez seja exatamente isso que você queira, né? Você fala, não, mas eu quero exatamente que tudo que esteja acima de um valor que eu especificar seja pintado de verde. Pode ser. Ao contrário, aqui tudo que está abaixo ele pinta de vermelho. Mas você pode falar, não, na verdade eu só quero o momento do cruzamento, né? Então, para pintarmos simplesmente o momento do cruzamento, então vamos criar aqui segunda forma. Por que falando de segunda forma, primeira forma? Porque não existe certo ou errado, né? Nesse ponto de vista, existe o que você quer, o que é o que você está buscando, né? Então, depende do que você está buscando. Então, na segunda forma, então vamos terminar aqui, daí a gente fala sobre essa paint bar. Então vamos fazer assim, vamos terminar, colocar no gráfico e a gente analisa o que essas condições estão falando. Então, abertura maior que valor e fechamento menor que o valor. Então, tá. Então aqui essa seria a segunda forma. Então vamos ver a diferença. Vamos estudar dois exemplos aqui, então, para a gente entender a diferença. Quais são as condições que a gente está buscando agora, né? Note que para pintarmos de verde, o que a gente está buscando? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse aqui, tá melhor. Depois a gente pode analisar esse do meio, mas você vê que ele não tá tão legal de analisar porque aqui ele tá bem próximo, né? Deixa eu ver se tem uma cor um pouco melhor aqui, um destaque um pouco melhor, vou tentar um laranja. Então, basicamente a condição isso aqui é um candle de alta, né? Então significa dizer o quê? Que a abertura foi aqui embaixo e ele foi fechar aqui embaixo. O que eu estou dizendo? Se a abertura, esse valor, for menor que o meu valor, que é a minha média móvel, lembrando, né, que nesse momento é basicamente esse ponto aqui, né?
porque a gente tem que lembrar que os pontos são traçados em relação exatamente ao meio do candle, né? Então o outro ponto da média móvel seria aqui, tá? O outro ponto seria aqui, né? Mais ou menos, né? Só para outro seria aqui, quase. Então você entendeu, né? Então, vou apagar aqui. Então, quando a gente está analisando esse valor de abertura é em relação a esse ponto aqui, né? E de fato a abertura é menor que esse valor, né? E seria aqui a nossa variável, então vou colocar aqui valor, né? A variável valor. A segunda condição, se o fechamento for maior que o valor, e obviamente, né? Agora o fechamento é aqui, então obviamente é maior, né? Então as duas condições são verdadeiras, satisfeitas, ok. Ele vai lá e pinta de verde, e pinta a barra de verde. Então, se você pensar no que estava acontecendo no mercado, quando esse candle abriu, né? O candle abriu aqui embaixo, e durante, a gente está num gráfico aqui de 15 minutos, né? Durante esses 15 minutos, obviamente ele se movimentou, né? Chegou a cair aqui na mínima, mas o que importa é que durante esses 15 minutos, o movimento geral, vamos dizer assim, né, dele, independente do quanto ele repicou, se foi para se foi, né, se ele ficou subindo, descendo, independente disso, o que importa saber aqui é que o preço abriu aqui, né, caiu na mínima, subiu, cruzou a nossa média móvel, subiu até uma máxima, não aguentou e desceu até fechar. Então, basicamente, né, abriu aqui, fechou aqui. Basicamente, a gente pode dizer então que foi nesse momento em que o preço realmente cruzou a média móvel, porque foi quando ele se confirmou fechando, né? Porque, por exemplo, a gente poderia ter um caso onde esse preço aqui chegou, a máxima chegou aqui, né? Por exemplo, isso significaria o quê? Que em algum momento o candle foi pintado de verde porque o preço estava aqui em cima, né? Porém ele não aguentou e veio fechar aqui embaixo, então ele termina sem estar pintado de verde, porque apesar de ele ter em algum momento cruzado, né, não esse exatamente, né, no meu exemplo aqui fictício, se ele tivesse atingido aqui, então ele, apesar de nesse exemplo fictício ele ter cruzado em algum momento a média móvel, ele não se confirmou nesse candle, né, porque ao final do candle ele voltou para fechar aqui embaixo, né, perdão, ainda mais embaixo, aqui embaixo, né? Porque esse é um candle preto, então o que aconteceu? Ele abriu aqui, não aguentou e caiu para fechar aqui embaixo. Então, esse é uma forma de analisar, né? No caso contrário, o vermelho é a mesma coisa, né? Simplesmente invertido. A gente está dizendo agora, então, que a abertura, no caso aqui, essa é uma barra preta, então o que aconteceu? A abertura aqui em cima e o fechamento aqui embaixo. A abertura, então, é maior, de fato, que a nossa média móvel, que é o ponto aqui, né? E o fechamento, de fato, é menor que o nosso ponto da média móvel aqui embaixo, né? Aqui no meio, né? Então ele vai lá e pinta de vermelho, porque da mesma forma que a gente discutiu, esse preço ele cruzou a nossa média móvel, né? Tentou chegar aqui nessa mínima, não aguentou e subiu para fechar aqui embaixo, né? Então essa é a segunda forma de analisar cruzamento. Agora, por que eu falo que isso daqui é uma forma mais genérica? Bom, porque a variável valor pode ser literalmente o que quer que você queira, né? Não precisa ser uma média móvel. Então a gente pode determinar um preço fixo. Então vamos colocar uma linha aqui. E só para a gente terminar aqui, que eu falei que ia comentar, o único motivo, né? Esse aqui, apesar de ele ter sido pintado de verde e as condições foram satisfeitas, é difícil de visualizar, né? Primeiro porque também a linha está bem mais grossa aqui, mas o que foi acontecer é que esse ponto aqui de abertura, né, acabou ficando abaixo do ponto da média móvel, né? E se você tiver alguma dúvida, uma forma de testar isso é então, se a gente pôr o mouse aqui em cima, a gente pode ver que
a abertura dele foi em 96,325, que é esse ponto de abertura. A gente pode até fazer assim, ó, gráfico, habilitar seleção de data. Então, a gente falou 325, não foi? Abertura 325. Poxa, foi bem próximo mesmo. Foi 325. Ah, aqui não tem a casa decimal, né? Então a gente não vai conseguir descobrir exatamente o valor, mas basicamente ele fala. Bom, na verdade esse é o preço, né? É a pontuação do contrato futuro, né? Então ele vai estar em 96,235 mesmo, né? A abertura. Então esse é o valor da abertura, 96,325. Então você nota que ele é de fato menor que o valor da média móvel naquele momento, né? Que era 96,35,53, né? Então ficou ali, né, muito perto. Por isso que às vezes dá essa impressão visual de que não realmente ocorreu, mas de fato ocorreu e você pode sempre confirmar aqui, né? Mas voltando ao ponto de que isso aqui é uma forma mais genérica, o que a gente pode fazer? Vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer assim, vamos remover essa média móvel. Vamos inserir uma linha aqui em 97. Vamos pegar um número mais redondo, então 97, 450. Então tá lá, temos uma linha em 97,450. Então o que eu quero dizer é que esse variável valor poderia ser 97,450. Vou salvar. Note que quando há o cruzamento da linha, né, aqui cruzou para baixo, que é um candle de baixa, né, ele pintou de vermelho, aqui cruzou para cima, pintou de verde, cruzou para baixo, pintou de vermelho. Então, se a gente tiver mais algum preço que, né, aconteceu aqui, note que aqui, como a gente conversou, ele não acontece por quê? Porque ele não se confirmou, né? É aquele exemplo que a gente fez fictício. O preço não se confirmou, então ele não pinta, né, esses tipos de cruzamentos se não houver uma confirmação. Bom, então é isso. O meu ponto é: essa variável pode ser o que você quiser, pode ser um valor fixo, pode ser um nível de Fibonacci, se você calcular Fibonacci. A gente já fez vídeo sobre como calcular, programar níveis de Fibonacci. Então pode ser uma média móvel, pode ser uma banda de Bollinger, etc, etc, etc. Entendeu? Então é isso. Então essa é a forma mais genérica de trabalhar com cruzamentos de valores, né? Vamos chamar assim.